E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou pastor na cidade de São Paulo e a gente está fazendo um estudo no livro de Atos. Queria convidar você para estudar com a gente um capítulo por semana. Mas antes da gente entrar no capítulo 4, que é hoje, eu gostaria de convidar você para fazer algumas coisas. Primeiro, curtir o vídeo, assinar o canal, apertar no sininho para poder ser avisado e também convidar alguns amigos que gostaria de caminhar nesse tipo de leitura. Você pode usar esses vídeos aonde você quiser, contanto que seja para poder chamar a gente para ler Bíblia com a gente. Vamos entrar no capítulo 4? No capítulo anterior, a gente vê Pedro fazendo um discurso lindo junto com João após de ter curado um coxo, um cara que não andava, não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta em nome de Jesus e anda. Aquele milagre perturba toda a cidade de Jerusalém. Eles começam a conversar, isso começa a se espalhar e aí a liderança de Israel chama os dois para conversar. Naquela época não tinha poderes divididos como judiciário, legislativo, executivo, era uma coisa só, era dentro do templo, um lugar chamado Sinédrio, e no Sinédrio estavam os mestres da lei, os sacerdotes, os levitas, né? E também os saduceus, todos estavam lá no comando do poder, eles mandam chamar os dois para fazer um interrogatório, como vocês estão curando, pregando uma coisa nova. E aí já era tarde da noite e como o templo já estava fechado, não poderia ter nenhum julgamento formal. E aí no outro dia eles mandam prender a Pedro e João para que no outro dia eles fossem julgados. Fala também de um guarda do templo. É tão interessante que isso já começa a mostrar claramente como era a religião da época. O sumo sacerdote tinha da sua família alguém que liderava os soldados romanos ali, que eram os soldados do templo. Mostrava o grande acordo que já tinham sido feito com Roma, né? Essa profanação que não foi clara, mas foi implícita de poder, aonde Roma não invadiu o templo, pelo menos por enquanto até esse momento, e também os líderes religiosos não falavam contra o imperador César e não falavam contra Roma, né? Mas a partir do momento que existiam dois caras falando claramente de um novo rei, de um novo reino, Jesus Cristo que ressuscitou, isso começa a incomodar muitos líderes religiosos. Eles sabem que estão perdendo poder e eles sabem que esse movimento está crescendo de forma exponencial. No outro dia eles já estão relatando que já são 5.000. Lembra que foram 3.000 os convertidos no Pentecoste, naquela festa maravilhosa onde os discípulos começaram a falar em línguas? Dessa vez, de novo, eles já tinham crescido em 5.000. Homens estavam ali, já estavam contando mais os homens, as mulheres adoravam em outro lugar do templo. E ali eles estavam rodeados e eles começam a questionar Pedro e João com essa autoridade. Quem está te dando essa autoridade? E ele começa a contar que é Jesus Cristo, o Nazareno, que curou aquele coxo e é o Messias que esperava. Só que eles falavam com tanta autoridade, com tanta ousadia, e eles não eram de nenhuma escola de profetas, eles não faziam parte do templo, e eles perceberam que eles eram pessoas humildes do povo, pescadores, mas que tinham recebido alguma revelação especial e que andava com Jesus Cristo. Comprovava de quem andou com Jesus Cristo, não precisa necessariamente de academicismo, o que a palavra de Deus, a palavra sobre Jesus é suficiente. E eles falavam e começaram a quase como pôr o sinédrio, né, a autoridade religiosa e a autoridade política da época contra a parede. Eles pediram para os dois darem licença um pouquinho para armar uma estratégia para que eles pudessem calar esse novo movimento. E quando eles mandaram voltar, eles tentaram ameaçar, falar que eles não podiam falar sobre Jesus Cristo e nem o que aconteceu. Pedro, mais uma vez, de forma ousada, fala: vocês acham justo eu não falar o que eu vi,
o que foi claramente me revelado, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que tantos gentios, né, ele vai falar sobre Pôncio Pilatos, ele vai falar que os gentios se reuniram com as autoridades judaicas, né, Herodes e todo o Sinédrio e mataram Jesus, mas aquele que foi rejeitado, a pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular. Eu acho que aqui é uma das partes mais importantes desse capítulo. O que é uma pedra angular, né? Naquela época, eles não tinham a tecnologia que a gente tem hoje, e quando você vai fazer uma construção, você tem um plumo, né? Você tem aquele cordão, não sei se alguém já levantou parede aqui, eu lá na missão onde trabalhava, a gente levantava muita parede, a gente botava o plumo e você via se a parede estava torta ou não. A pedra angular era uma pedra perfeita, com corte exato, nada torto. Então você seguia o padrão da pedra que ficava no ângulo. E você sabe que pode ser até um pouquinho, qualquer coisinha errada no começo, a longo prazo, quando você tem no raio, você percebe que a distância e o erro fica grande. A pedra angular é aquela pedra perfeita que vai dar rumo para toda a construção. E o que a Bíblia está dizendo é que Jesus Cristo é o que é o perfeito, é o padrão, é o ser humano para esse novo reino, que ele é a fonte de qualquer padrão. Tudo que eu e você for pensar, mas será que isso é certo? Será que isso não é? A gente tem que colocar como padrão a pedra angular Jesus Cristo. Ele é o nosso novo óculos. Tudo que a gente for ver, inclusive na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo, qualquer tipo de interpretação tem que passar por Jesus. Não passar por Jesus é algum tipo de idolatria que você corre um grande erro de julgar e interpretar de forma errada. Jesus é a pedra angular, Jesus é o que dá todo o parâmetro de interpretação sobre Deus. E quando ele fala isso, dá uma revolução. Os líderes não conseguiram com esse testemunho de Pedro e João e liberaram. Quando eles voltaram, eles ficaram mais fortes. Eles contaram para a igreja, né, para toda aquela comunidade reunida, o que tinha acontecido. Eles começaram a orar e a Bíblia fala de novo que aquele lugar tremeu e que desceu o Espírito Santo sobre eles. E eles ganharam mais força, autoridade para pregar o Evangelho. E eles começaram a lembrar o quanto que Deus envergonha as autoridades, tanto que já estava escrito que o mundo é governado por pessoas que não vão chegar a Deus, mas Deus vai se revelar pelos humildes. E por isso eles e cada um da comunidade cristã do primeiro século começa a ganhar força ali de pregar com autoridade. Não tinha como mais impedir aquele grupo que foi revelado sobre quem era Jesus Cristo. E aí acontece realmente o que não tinha como segurar mais. Além do discurso sobre Jesus, sobre a ressurreição, esse discurso que incomodava uma grande parte da autoridade religiosa, porque os saduceus não acreditavam na ressurreição do corpo, e os discípulos estavam falando que não só existia a ressurreição do corpo, mas que já tinha começado, foi inaugurado com Jesus. Isso era um poder de força, dizendo que a morte não tinha mais poder sobre a mensagem. Então, aquilo ali ia dar poder para eles falarem, mesmo sendo ameaçados de morte. E aí começa um movimento onde eles tinham um só coração e uma só mente. É muito bonito essa parte que a Bíblia fala assim: da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuíssem, mas compartilhavam tudo o que tinham. Olha só que bacana. Diferente do que alguns pensam, isso aqui não tem a ver com posição política. Isso era algo do coração. Ninguém passava necessidade no meio deles. Eles consideravam todos como uma família só. Assim como eu nunca deixaria meu filho passar fome, ou meu irmão passar necessidade, ou meu pai ser abandonado, quando eles entenderam
que todos eram filhos de Deus, que Jesus Cristo uniu uma nova família. Esse reino é um reino de família. Não tem como olhar para o próximo, mesmo que seja a primeira vez que você viu, e deixar ele passar fome ou ela passar fome. Então, essa consciência chegou no coração deles, começou pela mente, uma só mente, mas um só coração. E dessa forma, como família de Deus, eles começaram a compartilhar tudo em oração e eles começaram a viver uma comunidade onde ninguém passava necessidade. Não é que todo mundo tinha a mesma coisa, mas não tinha como alguém do nosso lado viver com necessidade. E aí aparece um cara chamado Barnabé, e ele vem de um terreno mostrando como era feito e colocava aos pés dos discípulos para que eles pudessem compartilhar com quem não tem. A gente nunca viu isso na história da humanidade. Isso é um novo reino, isso é um novo jeito de viver, isso é um novo jeito de pensar. Isso é a nova humanidade, essa é a nova criação. Toda a criação velha ficou para trás, eis que tudo depois de Cristo se fez novo. Essa é a nova ordem. Pessoas estão brigando no nosso país por movimento político, direita, esquerda, e sei lá o que. As pessoas estão desunidas entre o povo de Deus, sendo que Jesus estabeleceu um reino que não é por política que vai transformar essa nossa nação, mas sim pelo reino de Deus. Esse reino através da mensagem com autoridade que existe um só Deus, e também através da nossa vida, nosso coração, um só coração, onde nós dividimos o que temos com os que não têm, aonde não há pobreza, miséria entre o povo de Deus, não há necessitados. Esse é o Espírito Santo trabalhando através da igreja primitiva e trabalhando através de mim e de você. Não tem como enxergar a mensagem de Deus sem que isso comece a passar pelos nossos bens, em compartilhar com generosidade, em projetos missionários, com as pessoas que estão com necessidade, em pregar o Evangelho. Não podemos viver para nós mesmos. Agora, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Deus abençoe vocês.